Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, nós vamos mexer um pouquinho com a preposição, que é um dos grupos, né, um elemento do grupo da morfologia que nós já vimos na aula passada, tá? Então, a preposição. Vamos entender um pouquinho o que é a preposição. A preposição, vamos lá, é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos, ou seja, ela vai ter uma relação íntima com a oração, com a frase, né? Ela vai ligar um termo com o outro. Então, não que ela seja um conectivo, classificação de um conectivo, mas ela entra como um elemento de conexão, tá? Então, é a palavra que estabelece uma relação entre um termo e outro, tá? Então, vamos colocar um exemplo. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Ó, os amigos de. O que está grifado aqui, ó, o de, né, em negrito, é uma preposição. Por que é uma preposição? Temos aqui alguns sujeitos, né, que são os amigos, e nós temos o sujeito principal, João. Os amigos de João, para estabelecer uma relação íntima, mostrar que quem está complementando quem, né? Estranhar o seu modo de vestir, modo, né, o seu estado. De, ó, a preposição fazendo referência ao verbo vestir. Alguém passou por aqui. Então, nós temos aqui a preposição por, fazendo a referência entre o verbo no pretérito, né, que é o passado, passou, por aqui. Olha aqui, ó. Nós temos um elemento de lugar, tá? Onde vai indicar um lugar, aqui, agora, né? Por, olha a preposição fazendo a junção do verbo com o local. Nós temos então a preposição. A preposição é aí que ela começa a se complicar um pouquinho, mas ela não é tão complicada. A preposição são palavras invariáveis, pois sofrem flexão do gênero, número ou variação em grau, como os nomes, nem de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz com os verbos. Ou seja, né, gente, ela vai fazer a adequação com o gênero, né, se é feminino masculino, né, o número em num, né, uma. Então nós temos aí uma variação, tá? Ela é uma palavra invariável, tá? Pois elas não sofrem flexão em relação do gênero. Então nós temos aqui, ó, o de mais o é igual a do, por mais a, pela é igual a pela, em mais um é igual a num, tá? Então nós temos aí uma função invariável. Aí nós temos a preposição como um complemento verbal. Ah, professor, o que é um complemento verbal? O próprio nome já fala, complemento. Eu estou complementando algo. Então, o que? No caso, o verbo. Então, a preposição ela vai acompanhar, vai complementar o verbo. Olha o exemplo. Eu obedeço a os meus pais. Então, a preposição aqui, ó, a os meus pais. Obedeço. Por que ele está complementando? É o verbo. Ele não está entrando como um complemento verbal? A preposição não está complementando um verbo? Olha o verbo aqui, ó. Obedeço. Então, a preposição, gente, ela não é tão complexa. Eu preciso entender as suas classificações. Então, esse a, os aqui, está fazendo um complemento do verbo obedecer, tá? Eu obedeço aos meus pais, tá? Outro ponto. Ele também, já que ele faz um complemento de um verbo, ele vai também fazer complemento nominal, tá? O que são os complementos nominais? O mesmo seguinte, ó. Continuo obediente aos meus pais. Antigamente, ó, obediente, né? Vai obedecer. Porém, agora ele está fazendo um complemento nominal. Meus pais. Então, ele está complementando. Ele está juntando um complemento com o verbo, ele está juntando um complemento com os nominais. Tá? Então, eu posso entender que a preposição ela une uma oração com a outra.
ela une um sentido ao outro. Aqui nós temos uma oração só, né? Continuo obediente aos meus pais. Mas ela pode dar continuidade a um outro termo, tá? Nós temos também locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? Locução, sequência. Vamos pensar na palavra locução como uma sequência. Adjetivas, ou seja, de qualidade, né? Defeito, mas característica. Então, adjetivo. É uma pessoa de valor. Ah, professor, onde está o adjetivo? Aqui, ó. Valor. Professor, ele é uma locução adjetiva porque ele está pegando a preposição e colocando um adjetivo. Então ele dá não um complemento, mas uma ligação referente à pessoa. Ele vai classificar a pessoa. É uma pessoa de valor, ou seja, a pessoa que tem valores familiares, valores espirituais, valores no trabalho, né? Não necessariamente o adjetivo aqui está falando sobre valor financeiro, tá? Então nós temos que entender um pouquinho isso também, tá? Nós temos também as locuções adverbiais. Então nós temos um advérbio. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é advérbio. Então calma, respira, tá? Tive de agir com cautela. Olha com aqui, ó, locução, ou entrando como preposição, ligação, e o advérbio aqui, tá? Com cautela. Tive de agir com cautela, tá? É muito terminhos, mas não se prendam nos termos, que eu já falei para vocês. Gramática não é decoreba. Gramática é vocês entenderem o conceito. Então não precisa ficar pensando, locução adverbial, locução... Não, tá? Locução adjetiva, não. Calma. Pensa no sentido que a preposição pode entrar. Então, orações reduzidas, né? Menor. Ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Ao, aqui, ó. A, o. O a, o, ele é uma preposição, tá? Ele é nesse caso uma oração reduzida porque temos uma vírgula aqui, você consegue entender? A vírgula ela é um elemento gramatical, né, uma pontuação, daquele respiro para começar uma outra oração. Ao chegar, podia ter acontecido tanta coisa antes, ao chegar, aí começou outra oração. Comentou sobre o fato ocorrido. Até porque, normalmente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo, uma oração simples, né? Uma única oração, ela tem um único verbo. Aqui nós temos dois verbos, chegar e comentou, tá? Ao chegar. Então nós temos a preposição antes disso, para vocês entenderem um pouquinho essa oração reduzida é mais um foco a gente entender um pouquinho essa vírgula e essas duas aqui, ó. Esses dois elementos, chegar e comentou, que são dois verbos. E a preposição está aqui. Ao chegar. Preposições essenciais. Pronto. É aí que a gente chega numa lista gigantesca de preposições. Eu ia falar de verbos. Preposições essenciais. Então, pelo fato, a palavra essencial. Vamos lá, vamos pensar na palavra essencial. São palavras que atuam exclusivamente como preposição. Ela não tem alteração, tá? Então, apesar de às vezes o a ser artigo, mas ele também é preposição. E às vezes juntar o artigo com a preposição para o a também, ela vai dar uma crase. Mas a gente vai estudar um pouquinho crase mais pra frente, tá? Então, preposições essenciais são palavras que atuam exclusivamente como preposição. A, antes, após, também, com, contra, de, desde. Gente, tem gente que escreve separa de. Não, é desde. Tudo junto. Em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Gente, sob e sobre são elementos e palavras diferentes, tá? A xícara de café está sob
a mesa. Opa, em cima de algo. Nós estamos falando sobre preposição. Olha como vocês entendem a diferença entre sob e sobre. Traz, tá? Então nós temos aí tomar um cuidado. O traz e trazer e o atrás. As pessoas confundem muito também essa palavra, tá? Então, palavras que são exclusivamente preposição, elas não dependem de nenhuma outra. Nós temos então vamos colocar que é exclusiva, né? As preposições essenciais regem sempre a forma oblíqua-tônica dos pronomes pessoais. Ó, não vá sem minha escola. Aqui nós temos uma preposição mais artigo, tá? Ó, por isso que aqui ela tá craseada, mas nós vamos estudar isso mais pra frente. Não vá sem mim. Ó, sem preposição mim, acompanhando o pronome oblíquo-tônico. Sem mim, um pronome pessoal, tá? Cuidado, a conjugação do mim. Mim não conjuga verbo, por isso não tem nenhum verbo aqui, tá vendo? Ó? Nós temos um artigo mais uma preposição, que é a crase, mas não é verbo. Aí nós temos, pessoal, a acidental. Há determinadas palavras que, em determinadas situações, podem atuar como preposição. São, por isso, chamadas preposições acidentais. Então, nós temos as essenciais, que ela é unicamente uma palavra como preposição. Mas nós temos as palavras que podem ser usadas como preposição, que daí ela se torna uma preposição acidental. Como? Na qualidade de, né? Nossa, como o professor Vinícius é belo. Então nós temos aí, ele é uma acidental, uma preposição de qualidade. Conforme, né? A palavra conforme, ela vai ser a mesma coisa que você falar, de acordo com. Ela entra como preposição. Segundo, a mesma coisa que conforme. Consoante, também é a mesma coisa que conforme. Durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, senão, visto. É a mesma coisa que eu falar por, tá? Visto, por, né? As acidentais, então, gente, vocês precisam entender que são palavras, é um grupo, né? Um grupo de palavras que ela se qualifica, ela pode se transformar numa preposição. Como eu posso, a mesma coisa que falar de qualidade, tá? E aí, já é essencial aqui, ó, já a essencial, ela tem um sentido mais único, né? De preposição e é unicamente preposição, tá? Aí nós temos um pouquinho para vocês entenderem na exemplificação. As preposições acidentais, por sua vez, regem a forma reta desses mesmos pronomes. Todos, exceto eu, ó, exceto eu, da forma que eu, ou exclusivamente tirando eu, sabe? Preferem sorvete de chocolate. Então, ó, acidental. Exceto eu, tá? Tirando eu, tá? Então nós temos aí as acidentais. Acidentais é um pouquinho mais complexo, mas a partir do momento que vocês entendem que uma palavra pode ser considerada como preposição, ela vai se tornar acidental, tá? Locução prepositiva. Ai, que professor, o que é uma conjunção prepositiva? Tá? Então, locução sempre é um conjunto. É o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. Abaixo de. Abaixo de você, no apartamento de baixo, tem tal pessoa, tá? Acima de você tem Deus. Acerca de você, né, tem várias situações. Então, ó, nós temos uma locução, olha aqui, ó, um conjunto de palavras, está começando aqui, opa, abaixo, e nós temos a preposição. Então, uma locução prepositiva. Nós temos uma palavra que vai juntar a preposição. Professor, mas por que duas? Aqui até agora você só viu duas. Ó, a fim de. Gente, a fim, espaço,
fim, ó, o a, espaço, fim, espaço de, essa é a palavra separada, significa a fim de, com objetivo. Quando a palavra é junta, a fim, espaço de, significa que a pessoa é afim de você, tá? Então, a fim de separado significa uma objetividade e a fim junto de é tudo junto ali, né? No caso, só separa o de, é quando a pessoa ela tem uma intenção relacionada à pessoa, tá? Além de, a par não é junto, tá? É a par de, apesar de, antes de, depois de, ao invés de, enfim, tá? Nós temos aí uma vasta, um vasto grupo, né? Vamos colocar assim, de locução prepositiva, tá? Gente, não é difícil, mas também não é fácil. Precisa ter um pouquinho de treino, tá? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já peço para vocês estarem se inscrevendo no canal, para a gente encaminhar vocês aí para um vestibular, para provas, para concurso público, o Enem de 2022, tá? Já curta o vídeo porque para a gente conseguir ter um alcance maior. Comente o que você não gostou, o que você gostou. Alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, né, de algum exercício, pode comentar também, pode comentar aqui, pode comentar na minha rede social. Compartilhe para aquela pessoa que está tentando um Enem e nunca consegue porque se perde em algumas partes da preposição, tá? Siga no Instagram, @Vinicius Novelli e Vinicius Novelli com 2 L's, tá? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e um grande beijo para vocês, tá? Bons estudos!